uma dura realidade. O emprego cada vez mais difícil dessa recessão. O índice de desemprego bate recorde. O medo do desemprego é o maior dos últimos 22 anos, segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. Por isso, muita gente mente na hora de entregar um currículo. E isso muitas vezes é complicado. Confira por quê. Valdomiro ficou desempregado há uma semana. Casado, 3 filhos, terá que buscar recolocação no mercado de trabalho, onde faltam vagas. Apesar da dificuldade, não admite mentir no currículo. Meu currículo eu coloco todos os cursos que eu já fiz. Para conseguir alguma vaga, eu já cheguei a não colocar os cursos que eu fiz. Porque, de repente, aquela vaga, se soubesse que eu tinha uma qualificação melhor, talvez não me pegariam. Então, eu já diminui meu currículo, mas aumentar jamais. Mônica, estagiária de Direito, colocou no currículo experiência que não tinha como comprovar. Trabalhei 1 ano, mas não de carteira assinada. Mas eu tenho aquela experiência, por que não colocar? Mas eu não tenho como comprovar. Um caso julgado há pouco tempo em Campinas, no interior de São Paulo, resultou na demissão por justa causa de um funcionário que mentiu no currículo. A empresa descobriu, com a ajuda de uma denúncia anônima, que ele não havia concluído o ensino médio, pré-requisito exigido para a vaga que o colaborador ocupava. O relator do caso entendeu que o fato é gravíssimo e afirma que a justa causa consiste na quebra da confiança necessária no vínculo de emprego. Uma pesquisa com diretores brasileiros mostrou que 75% deles excluíam um candidato da vaga por ter dados omitidos ou supervalorizados no currículo. As informações que mais foram modificadas foram experiência de trabalho, graduação e habilidades técnicas. Eles estão certos, é justo. Não adianta eu colocar uma coisa que eu não faço, porque depois eles vão me cobrar e ficar feio para mim mesmo. Com 30 anos de experiência em recursos humanos, Sérgio costuma ver exageros nos currículos. Tem aí, obviamente, uma falha também da empresa que não soube constatar se a pessoa tinha aqueles requisitos que ela precisava para ocupar aquela posição. Isso é básico em qualquer processo seletivo, que as condições mínimas e básicas exigidas para ocupar uma posição, elas sejam checadas antes da contratação. O alerta, portanto, está dado. Destaques do momento. Novo delegado-geral da Polícia Civil, Paulo Afonso Bicudo, diz que o PCC, o primeiro comando da capital, está enfraquecido. Será mesmo? Maternidade Gota de Leite tenta o chamamento, o cancelamento do Saúde da Família via Tribunal de Contas do Estado. Conselho Nacional de Justiça deve analisar processo sobre o juiz Moro durante a gestão Toffoli, que é o ministro marinense no Supremo Tribunal Federal, que vai assumir a presidência do Supremo. E atenção, produção de motos cresceu 16% no primeiro semestre. Foram produzidas cerca de 500 mil motos no Brasil. E é também uma dura realidade. Aumentou e em muito a violência no trânsito em razão do envolvimento de motociclistas. É uma dura realidade. Foi sepultado em Cabralha Paulista o corpo da menina de apenas 4 anos de idade que foi picada por um escorpião no quintal da própria casa. Está havendo acusação de demora no procedimento necessário à transferência da menina para Bauru. Primeiro, a menina deu entrada na unidade de saúde de Cabralha, pequeno município ali na região de Bauru. Depois foi transferida para Duartina, para o Hospital Santa Luzia em Duartina, quando realmente houve aí uma falha. Já deveria ter sido levada para o atendimento mais especializado e com antídoto em Bauru. Ao que parece, realmente houve uma demora e exatamente por isso a menina foi a óbito. Mas fica o alerta, cuidado com escorpiões. A pesquisa mostra, escorpiões hoje estão matando mais que cobras no Brasil. E uma preocupação,
grande parte das cidades não tem o antídoto para o socorro a uma pessoa picada pelo escorpião. Por isso, a gente foi ouvir sobre essa questão um especialista, Tiago Chiariello. Ele é do Instituto Butantan e falou sobre o cuidado com escorpiões. A gente tem que pensar que o veneno é uma sopa proteica, proteica e enzimática. Existem vários compostos lá dentro. E a pessoa pode apresentar alergia a um ou mais compostos que estão lá dentro. E ela só vai saber no momento da picada. Então, que nem aquelas espécies que a gente comentou que o veneno não possui risco ao homem, se a pessoa for alérgica a algum componente daquele veneno, pode causar um baita estrago. Uma reação anafilática que, se não for tratada a tempo, pode levar a óbito, não por conta do veneno, mas por conta da alergia apresentada a esse veneno. Como eu sei que eu fui picado por um escorpião se eu não vê-lo? Ou seja, estou em casa lá, estou dormindo, senti uma ferroada, não achei nada. Como eu sei que aquilo foi um escorpião? É difícil saber que foi um escorpião. Por quê? São animais pequenos, geralmente a gente não nota o local da picada, a gente não vê o furinho. Você não pode ver, mas pode não ver, depende do tamanho do escorpião. Existem aranhas que o envenenamento, por exemplo, a aranha armadeira, o envenenamento por uma aranha armadeira é muito semelhante ao envenenamento por um escorpião amarelo. São quadros muito parecidos. Então, o que você tem que fazer, se você está com uma dor muito grande, está apresentando inchaço, a suspeita é essa, procura o médico. O médico vai saber dizer pelos seus sintomas se é um escorpião ou se é uma aranha? Não necessariamente, porque o quadro é muito semelhante. Mas como é que faz? Como é que faz com o soro daí? O que pode acontecer é o médico acabar aplicando o soro pela suspeita, tá? Tomando todos os cuidados, porque a pessoa também pode apresentar reação ao soro. Entendi. Tá? Então, levando todo o histórico do que aconteceu, o médico pode ser levado a tratar com o soro. Caso contrário, ele pode começar a tratar apenas a sintomatologia. Se ele vê que não está dando resposta e a suspeita é essa, ele vai acabar aplicando o soro. Picada de escorpião sempre dói. Sim. Eu sempre vou sentir que eu fui picado, não tem uma picada indolor, por Existe exemplo. a picada seca. A picada seca, ela não inocula o veneno. Tá? Então você vai ter a dor mecânica do aguilhão entrando, do telson entrando, que às vezes, se você estiver dormindo, por exemplo, o que é difícil, você não vai sentir porque é só uma dor mecânica, mas se tiver um pouquinho de veneno, a picada já é bem dolorida. Quais são os sintomas? Vai ter inchaço? Clinicamente, o que eu vou sentir? A sintomatologia, além da dor, na hora, é a dor local muito forte. Tá? É uma dor que, se você for picado, por exemplo, na ponta do dedo, ele pode irradiar até o ombro. É semelhante a uma picada de abelha? Pior? Como é que é? Eu nunca fui picado por escorpião, mas acredito que seja pior. Pelo que conhecidos que já foram picados descrevem, pior. E a evolução disso com certeza é pior. Tá? Então, tem a dor local, tem o inchaço local, vermelhidão, sintomas de inflamação no geral. Esse quadro pode virar sistêmico, então pode evoluir para sudorese, vômitos, diarreias. E em casos graves, casos extremos, por exemplo, com aquelas faixas etárias de risco que eu falei, pode causar aumento de pressão sanguínea, uma variação, na verdade, de aumento e queda pode causar um edema pulmonar e morte. A picada de escorpião, mesmo sendo tratada, ela pode deixar sequelas, que nem deixa uma picada de cobra ali, que pode deixar uma cicatriz, um tecido morto? Sim, na verdade as sequelas que a gente nota são sequelas neurológicas ou respiratórias, tá? Não necessariamente no local da picada, não para escorpião. Tá? O local, ele tem o edema local, tem a dor local, vermelhidão, mas geralmente é isso. Tá, depois então, passa e você não vê nenhuma cicatriz. Exatamente. Geralmente a sequela vem depois de uma apresentação sistêmica do quadro. Entendi. É frequente isso ou são casos isolados? Casos isolados. Se for tratado, geralmente tudo bem. São casos isolados que variam, de novo, conforme a faixa etária de risco e conforme a demora para o tratamento. Entendi. Tá. Além do veneno, o escorpião pode transmitir alguma outra doença? A gente tem que pensar que os escorpiões comem baratas. Tá? Então eles vivem no ambiente sujo, vamos dizer assim. Então, por exemplo, comer um escorpião, ele pode ter diversas bactérias no exoesqueleto dele ou mesmo no trato intestinal dele. Aí, é preciso muita informação. Medida imediata, principal, limpeza de quintal, terreno da área urbana. E realmente cuidado com os escorpiões.
Destaques do momento. INSS cancelou 8 em cada 10 auxílios doença analisados em 2 anos. Só que muita gente que teve o benefício cancelado, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, não tem condição de voltar a trabalhar. Inflação da terceira idade cresce mais que do resto da população. Comissão da Câmara Federal aprova juizado especial para crime cibernético. O turismo cresce de forma impressionante no Brasil. É preciso que haja a estruturação para esse crescimento. Julho, mês de férias escolares, sinônimo de viagens pelo país. Belezas naturais não faltam. Lençóis Maranhenses é uma boa pedida. Chapada dos Veadeiros, em Goiás, outra. E para tornar a diversão mais segura e afastar qualquer dor de cabeça, o viajante pode se informar sobre o destino escolhido. As informações estão no Cadastur, no site do Ministério do Turismo. Lá o turista pode saber quais hotéis, atividades e guias estão legalizados e cadastrados para prestar os serviços. Importante organizar o turismo. São 52 setores da economia. E o Cadastur é uma das formas de fazer essa organização, né? Fazer com que as empresas do setor, essas que estão regulamentadas, né, elas atendam os preceitos, ou seja, usem a normatização como forma de segurança, inclusive guia. O Cadastur tem atualmente mais de 71.500 registros e graças à tecnologia, o viajante pode, no local do destino, consultar todos os dados cadastrados pelo estabelecimento. Isso é possível por meio do certificado digital, o QR Code. Ele é fornecido quando o cadastro é aprovado e deve estar visível para os turistas, como por exemplo, na recepção deste hotel. Mas é possível consultar os serviços cadastrados antes de sair de casa. Basta visitar o site, escolher a área destinada aos turistas e navegar clicando no mapa. Tá aí, importante, tem que haver uma estrutura para o atendimento profissional dos turistas, tanto aqui os turistas nacionais, como também os internacionais. O turismo realmente é uma excelente fonte de renda, só que precisa da profissionalização. Neste dia 11 de julho, dia de São Bento, padroeiro de Marília. Não foi feriado, apenas ponto facultativo na prefeitura e repartições municipais. Vamos saber um pouquinho sobre São Bento? O famoso padre Reginaldo Manzotti faz o comentário. Toca o sino, sacristão. Hoje é dia de São Bento, patriarca São Bento, tão invocado por nós. Viva São Bento! Viva este grande inimigo do mal, este santo no céu a interceder por nós. Quero muito que você não veja a medalha de São Bento como um amuleto, não é. Não é mágico. Ela surte os efeitos a partir da sua disposição. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Na medalha de São Bento, se você olhar, tem várias inscrições em latim. Que cada símbolo representa o que vamos rezar agora. Se você quer aprofundar mais, não só da vida de São Bento. A vida de São Bento é belíssima, já contei as duas partes mais interessantes. Tem outras também. São Bento escreveu uma regra, a regra dos beneditinos, ora et labore. Mas eu contei as duas investidas do inimigo na vida de São Bento. Você pode aprender muito de São Bento quando ele fala das brechas. E aí, indico hoje, dia de São Bento, rezar, estudar a partir do capítulo 6º, página 71. E é exatamente nela que vamos fazer a oração. Que se você hoje olhar a medalha de São Bento, em
iniciais está esta oração. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A nossa homenagem a São Bento, o padroeiro de Marília. E destaque final, confirmando decisão da Copa da Rússia. Domingo, meio-dia, França e Croácia. De forma inédita a Croácia. E a decisão do terceiro lugar, sábado, 11 da manhã, Inglaterra e Bélgica. A seleção brasileira tem que começar tudo de novo. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima, porque aqui 4 sempre é notícia. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.